4 horas em ponto, uma ótima tarde para você que nos acompanha pela TV Horizonte e também pela Rádio América. Acabamos de acompanhar aí a Santa Missa direto da Basílica de Nossa Senhora da Piedade com o Padre Daniel Marques. Vamos juntos no Falando de Vida nesta tarde de segunda-feira. Cada dia ganha sentido a partir da nossa intervenção. Isto significa que somos, sim, construtores da nossa caminhada. As conquistas não estão prontas, mas podem estar logo ali. Falando de Vida. 4 horas em ponto, uma ótima tarde para você. Estamos juntos no Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e também pela Rádio América 107,1. Eu sou o Zé Carlos Piotto, tenho o prazer de estar na sua companhia. Venha participar conosco pelo nosso WhatsApp, o 994 12 21 79. O Falando de Vida é para você, para sua família, na sua casa e também no seu trabalho. Hoje no estúdio comigo, Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Venha participar conosco, Padre Joel. Que bom receber o senhor nos novos estúdios da TV Horizonte, da Rede Catedral, para esse nosso programa do Falando de Vida. Seja bem-vindo, uma ótima tarde, sua bênção. Deus te abençoe, Piotto, boa tarde. É uma alegria estar com você mais uma vez nessa tarde de segunda-feira para o nosso Falando de Vida. É uma alegria estar com você, nosso ouvinte da Rádio América, nosso telespectador aqui da TV Horizonte. É uma grande alegria e aqui tá muito bonito, viu, gente? A Rede Catedral de Comunicação tá um brinco, tá muito bom. Venha nos visitar e também vamos interagir no dia de hoje, porque hoje eu queria ouvir você para a gente poder dialogar sobre o caminho de felicidade na nossa vida. Muito bom, compadre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Nós vamos mergulhar na sua tarde no Falando de Vida, 4 horas e 2 minutos, e com o coração às vezes apertado, o nó na garganta. Geralmente o pecado vem acompanhado de uma certa angústia. Como buscar alívio para esse desconforto? Hoje vamos falar de confissão e qualidade da caminhada cristã. Vamos falar, enfim, de coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. 4 horas, 3 minutos. Padre Joel, que bom tê-lo conosco para a gente poder discutir esse assunto, falar deste tema que nos é tão caro às vezes, porque precisamos sempre de um suporte na vida, de uma orientação. Por favor, vamos começar com a definição, padre, do o que é de fato o pecado na concepção do cristianismo, para nós cristãos católicos, 4 e 3. Pois é, Piotto, são várias as definições de pecado, né? Mas eu gostaria de usar uma que particularmente me toca profundamente, uma definição um pouco simples, mas eu creio que bem compreensível. Quando Deus nos criou lá no paraíso, diz a Sagrada Escritura que quando ele acabou de criar o ser humano, depois de ter criado todas as coisas que eram boas, a hora que ele cria o ser humano, o homem, a mulher, ele diz assim: isto é muito bom. Entre todas as coisas criadas, o ser humano se torna o suprassumo da criação, tanto que o próprio Deus se reconhece no ser humano, porque o ser humano foi feito à sua imagem e à sua semelhança. Isso não foi feito com nenhum dos outros animais, somente conosco. Não foi feito com nenhuma outras coisas criadas, somente conosco. Então, nós seres humanos, nós temos a graça de nos sermos esta imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou numa comunhão profundíssima. É tão bonito quando o autor do livro sagrado, Piotto e querido irmão, ele fala que Deus, todos os dias, ao cair da tarde, ele descia do céu para passear com o homem no jardim. Eu tenho uma lembrança muito afetiva, sabe? Quando eu era criança,
minha família é ali do Barro Preto, tanto paterna quanto materna. E aí eu me lembro que naquelas ruas largas, antigas do Barro Preto, a minha avó, mas as minhas tias-avós colocavam o banquinho, era comum isso naquela época, 1976, 77. As senhoras colocavam os bancos todos na rua, no passeio, para que nós, as crianças, pudéssemos ali brincar. Brincar ao redor, E né? eu tinha uma visão, a minha avó tinha 3 irmãs que estavam ali. E elas andavam as 3 de braço dado e mediam um quarteirão. Ia lá na ponta, voltava. Às vezes parava no meio do caminho, elas conversavam. Eu ficava olhando aquilo pensando, não, mas que assunto que elas têm. Porque parecia ser tão gostoso aquilo que elas estavam fazendo. Passado aquele momento, cada uma voltava para sua casa, ia fazer os seus afazeres, janta e etc e tal. Essa imagem, ela fica muito grande dentro de mim, porque quando diz que Deus descia do céu para passear com o homem no jardim, me vem esta memória afetiva. É como que se Deus fosse pegar o homem para prosear, para bater um dedo de prosa, para falar de vida, igual nós estamos falando aqui agora. Era um diálogo gostoso, uma presença gostosa. Até que aconteceu alguma coisa. O ser humano, Deus deu ao ser humano todas as coisas, mas ele deu uma recomendação. Aqui, no jardim, nós temos uma árvore chamada a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tudo vocês podem usufruir, mas não toca nessa árvore não, porque o dia que você tiver o conhecimento do que é mal, você se perde. Mas aí foi aquele engano. O homem foi enganado pelo inimigo de Deus. O homem desejou ser igual a Deus, apesar de que ele já o era, porque afinal de contas, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Assim que começa. Eu brinco, sabe, Piotr e queridos irmãos, que hoje tem em voga o tal do fake news, não é verdade? Verdade. Mas lá no paraíso já teve o primeiro fake news da história. Por quê? O diabo pegou uma meia-verdade e ele transformou essa meia-verdade numa verdade absoluta e enganou o homem. Você vai ser igual a Deus, por isso que você não pode comer. Mas o homem já o era, imagem e semelhança de Deus. Quando o homem, então, desobedece a Deus, ele quebra um vínculo bonito chamado da comunhão. O homem e Deus eram como se fosse uma única pessoa de tão profunda comunhão. Essa comunhão foi quebrada e é esse quebrar a comunhão que nós chamamos de pecado. E este pecado ele se realiza em relação a Deus, quando eu quebro a minha comunhão com Deus. Ele se realiza em relação a mim mesmo, quando eu quebro a comunhão comigo mesmo. E ele se manifesta também em relação ao outro, quando eu quebro esta comunhão com os meus companheiros de viagem. Ou seja, os meus irmãos, o meu esposo, minha esposa, meus filhos, a sociedade e etc e tal. Então eu creio que falar de pecado, não de uma forma muito teológica, exegética, que a gente vai ali nos conceitos, mas falar um pouquinho da prática da vida, né? É a gente quebrar essa comunhão de passear com Deus, de dialogar com Deus, de ter liberdade para ser diante de Deus. Que bom, né, gente? A gente poder beber dessa fonte tão sábia de Padre Joel Carreira Júnior. Você que está em casa nos acompanhando, ou talvez no seu trabalho, na TV Horizonte ou na Rádio América, nos ouvindo pelos 107,1 e também pelo nosso aplicativo Vox, VOX. Acesse o nosso aplicativo. Mande também a sua pergunta. Você tem essa dimensão do pecado, essa dúvida, essa angústia também aprofunda o seu coração? Mande para nós a sua dúvida. Padre Joel vai te orientar, vai te explicar, vai confortar o seu coração, mas não se esqueça que no final do programa nós temos uma bênção. A bênção que pode e com certeza vai trazer um conforto espiritual muito grande para você, para sua família. Mande o seu pedido e inclua o seu nome e o da sua família também pelo 994 12 21 79.
99412-2179. O Falando de Vida é feito para você pensar, para você também interagir conosco, dar a sua opinião, a sua sugestão e a sua dimensão hoje do pecado. Você se sente assim, angustiado, como o Padre Joel contextualizou, afastado de Deus ou das coisas que Deus programou, projetou para nós, e nós estamos fugindo deste caminho, desta regra, buscando coisas que o mundo oferece de forma tão fácil. Nós vamos para um intervalo rapidinho e nós já voltamos com o Padre Joel Carreira Júnior. Queremos a sua participação. Você que está em Belo Horizonte, em Minas Gerais e em todo o Brasil. Lembrando que nós estamos também para você que está fora do nosso continente, fora do Brasil, acompanhando o Falando de Vida. Seja bem-vindo, intervalo rápido. Nós voltamos ao vivo, 4h11. 4h14, Falando de Vida pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Você que está nos acompanhando no seu carro ou em casa, ou no Uber, ou no táxi, no aplicativo, seja bem-vindo. Estamos falando hoje com o Padre Joel Carreira Júnior, que é reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. E hoje o nosso assunto é a dimensão do pecado para nós. Se você tem uma dúvida sobre esse contexto da nossa fé cristã católica, ou se você tem dúvidas sobre como é desenvolvido o pecado na nossa vida, Padre Joel já fez uma introdução hoje muito importante, falando do nosso afastamento de Deus. E aqui nós voltamos exatamente 4h15 com o Padre Joel, querendo fazer a sua pergunta. Você que tem dúvidas sobre a dimensão do pecado, mande para nós pelo nosso WhatsApp. 31 é o código de área, 99412-2179. Padre Joel, quando a gente comete algum deslize e algum pecado na vida, né? Esse é o nome dado ao nosso tema hoje, geralmente quais são os sentimentos que a pessoa experimenta quando há, como o senhor disse, esse afastamento, né, daquele descer de Deus ao final da tarde? É interessante, a Sagrada Escritura, ela vai nos apontando caminhos de reflexão. O mesmo sentimento que esteve no coração de Adão é o que fica nos nossos corações: a vergonha, o medo de ser punido, tanto que Adão, logo depois que ele pecou e que ele ouviu a voz de Deus, quando Deus desceu naquela tarde e começou a chamar por ele, Adão, Adão, o que diz o texto da Sagrada Escritura? Adão se escondeu porque estava nu e teve vergonha. O pecado, ele traz no nosso coração essa quebra da comunhão. E uma vez que a comunhão ela é quebrada, nós nos envergonhamos. E aí vem sentimentos muito ruins, destrutivos. O medo é um deles, o medo das consequências. Por isso que sempre o pecado ele é feito às escondidelas. Todo mundo gosta de fazer, vamos usar uma imagem plástica, na calada da noite. É escondido, onde ninguém vê, onde ninguém pode ver, para que a gente não seja descoberto. E essa sensação do medo, essa sensação de quebrar a comunhão, de quebrar a confiança, isso gera consequências terríveis na nossa vida. Gera consequências terríveis na nossa relação com Deus, porque nós não vamos conseguir mais ver Deus como um pai, mas como um tirano, como alguém que sempre está pronto a nos castigar. Nós vamos perceber e vamos ter uma visão errada quando nós achamos que tudo de ruim que acontece é Deus que está me castigando. Aí nós formamos
uma imagem errônea de Deus, porque toda a Sagrada Escritura e nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, ele nos ensinou, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é Pai. Deus, irmão e irmã, ele não nos castiga. Antigamente, eu não sou desta época, mas eu já vi em colégios mais antigos, que a gente entrava assim nos ambientes religiosos, nos colégios, não sei se vocês vão lembrar, quem lembrar aí, me dá um toque aí que eu vou gostar. Era um quadro grande que tinha um triângulo, não sei se vocês vão lembrar, tinha um triângulo, e no meio do triângulo tinha um olho de todo tamanho, e no triângulo estava escrito assim, Deus tudo vê. Nós éramos formados e ensinados que Deus está vendo tudo. E mamãe, quando eu era criança, Deus tinha um livro, mamãe falava comigo. O pior de tudo é que a mamãe falava assim, Deus anota tudo de errado que você está fazendo comigo. As coisas boas Deus não anotava não, só as coisas de errado. E aí a mamãe falava, Deus está anotando tudo de errado e Ele vai te cobrar, Ele vai te castigar. Às vezes os nossos pais nos passam uma imagem de um Deus que fica ali de olho na gente, como aquele triângulo, para ver a gente pisar na bola, para ver a gente errar e para depois Ele vir com a vara na mão, para Ele vir nos cobrando, para Ele vir nos castigando. Não. Jesus Cristo falou assim, esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Porque quando nós erramos pelas nossas limitações, pelas nossas fragilidades, Ele é o primeiro que vem ao nosso encontro para nos oferecer ajuda. Assim como Ele fez. Imagina comigo, se, por exemplo, Adão, quando escutou Deus chamando, Adão, onde está? Adão fosse até ele e falou assim, Senhor, eu estou aqui com vergonha porque eu estou pelado. A história seria outra. Mas Adão teve vergonha e medo. Nós não podemos ter medo de Deus. Uma vez, quero contar para você, Piotr, e também para você, querido ouvinte, uma história que eu ouvi de Dom Serafim. Dom Serafim tinha uma sabedoria muito simples, mas uma sabedoria muito bonita. Ele dizia assim, o confessionário é o único lugar do mundo onde uma pessoa entra, se acusa de ter cometido um erro, ela confessa que ela errou e ela não sai presa. Ela sai libertada, abençoada, amada. Olha que coisa linda. Então, dizia Dom Serafim, o confessionário não é o lugar da condenação, mas é o lugar do amor, do curar as feridas, do sarar as dores, de dar à pessoa a oportunidade de fazer um novo caminho, independente do pecado cometido. Então, quando a vida da gente está ali, o medo, a angústia, e às vezes vai gerando até a depressão, vai gerando o estresse, aí a gente precisa dar uma paradinha, uma respirada, quem sabe é a hora de mudar o rumo da nossa prosa, da prosa da nossa vida. Aliás, que prosa boa, né, gente? Com o Padre Joel, no Falando de Vida hoje, contextualizando essa dimensão do pecado para nós. Aqui, lembrando que você pode também interagir conosco pelo 994 12 21 79, fazendo o seu pedido de oração para o final do programa e também tirando a sua dúvida sobre a dimensão do pecado que mora em nós. Padre Joel, então não tem essa de pecadinho, pecadão, pecado maior do que o outro, algo que ofenda mais ou menos o coração de Deus? Existe, Piotr. Existem, assim como na vida, existem atitudes que vão ter consequências menores e existem atitudes que vão ter consequências maiores. A igreja, ela nos ensina que existem dois tipos de pecado. O pecado venial e o pecado mortal. O pecado venial, ele não leva à morte. De São Paulo, há pecados que não levam à morte. Mas Santo Agostinho usa uma imagem, sabe, Piotr, querido irmão? Ele usa uma imagem muito bonita. Ele fala assim conosco, olha que reflexão bonita. Uma gotinha de água é capaz de derrubar uma casa? Não. Mas e milhares de gotinhas de água? Sim. Então ele diz assim, até o pecado venial, se nós não tivermos consciência, se nós não confessarmos para reconhecer
que fazemos errado, pedir a graça de Deus para não fazê-lo, ele pode destruir a casa da nossa vida. Porque são pequenas gotinhas de todos os dias. Às vezes 2, 3, 20, 40 vezes no dia. Leva à morte aquele pecado em si, isolado? Não. Mas a repetição, muitas vezes, sim. Então, Santo Agostinho vai dizer para nós que os pecados veniais, que não levam imediatamente à morte, eles devem ser confessados. Por isso que a igreja nos pede que nós devemos confessar ao menos uma vez ao ano. Que a gente poderia chamar isso pela Páscoa do Senhor, a gente poderia chamar isso de uma confissão geral daquele ano, trazendo os veniais, trazendo também os mortais. Porém, o pecado mortal, diz a igreja, o pecado mortal, ele imediatamente mata a alma. O pecado mortal imediatamente nos separa da comunhão com Deus. E nós não podemos deixar para a próxima confissão, ou podemos deixar para o próximo ano, perto da Páscoa. O pecado mortal, querido irmão, querida irmã, ele é tão mau, ele é tão ruim, que ele tem que ser extirpado da nossa vida imediatamente. Uma vez que o Espírito Santo de Deus moveu o seu coração, tocou na sua consciência, olha, o que você fez é horrível, procure imediatamente o sacerdote. Peça ao Espírito Santo a graça do arrependimento para que você possa se voltar para Deus, ir para o tribunal, um tribunal que você vai entrar se acusando de algo horrível que você fez, mas que não vai sair condenado, vai sair perdoado, abençoado, restituído na graça que o pecado fizera você perder. Muito bom, não é, gente? Então, está aí uma dimensão do pecado com a contextualização de Padre Joel Carreira Júnior, 4 horas e 25, quase 26 minutos. Antes do intervalo, eu queria convidar você também para colocar, além do seu pedido de oração, a sua dúvida também sobre esse contexto, esta dimensão do pecado, como o Padre Joel tem nos colocado de forma tão brilhante, tão inteligente e tão simples ao mesmo tempo, porque quando nós nos afastamos de Deus, realmente o pecado parece querer morar em nós. 4 horas e 26 minutos, você na TV Horizonte, canal 30.1, nos acompanhando também pelo portal Vox, da rede Catedral de Comunicação Católica, incluindo a Rádio América e TV Horizonte. Volte conosco, fazendo também o seu pedido de oração, 99412-2179. E nós já voltamos, depois do intervalo, com um pouco mais da sabedoria de Padre Joel Carreira Júnior, mandando um abraço carinhoso a todos vocês de Santo Antônio de Roça Grande, nos acompanhando e nos ouvindo também pela Rádio América. Falando de vida, para você, para o seu coração, para que você tenha nesta tarde um alívio que talvez você esteja buscando. Volte conosco, 4h26. Quatro horas e 29 minutos no Falando de Vida, pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América 107,1. Nós estamos juntos com o Padre Joel Carreira Júnior, que é reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Estamos falando sobre a dimensão do pecado. O Padre Joel já nos deu aqui dicas importantes de como nos comportar dentro de um parâmetro humano, né? Porque somos assim, para que nós possamos viver uma vida de melhor qualidade espiritual. Padre Joel, quando o senhor nos mostra a imagem de Adão e a dimensão do paraíso, e ficou muito gravado aqui para mim essa descrição que o senhor deu de esconder-se, né, para poder pecar. Muitas vezes nós cometemos na vida pequenos pecadinhos e, como o senhor disse no bloco anterior, a gente vai juntando esses pecados pequenos e aí se torna assim nessa dimensão de um pecado mortal ou de um pecado venial, que não deixa de ser grave para nós nas consequências da vida, né? Porque nos traz escolhas.
e consequências. Mas a confissão, ela é o caminho que traz um pouco do alento para o coração muito ferido pelo pecado, seja ele o venial, ou a confissão pode nos alentar também diante desse pecado mais grave? 4:31, Padre Joel. Olha, Piotr, a confissão, ela é muito mais do que um alento. Sim. Ela é muito mais do que aliviar a consciência, trazer um afago, vamos dizer assim, ao coração. A confissão, ela é a graça restituída. Porque quando nós pecamos, nós perdemos a graça de Deus. Espiritualmente, nós morremos. Isso é muito sério. Estamos vivos, continuamos fazendo academia, estudando, vamos para a festa, mas estamos mortos espiritualmente. Podíamos receber muito mais graças plenas de Deus, não porque Ele não esteja derramando, mas porque nós nos fechamos e a graça não entra. Acho que você é da minha idade. Antigamente, quando a gente era mais jovem, época de chuva, sim, a gente usava guarda-chuva, capa de chuva e não sei se você vai lembrar. Galocha. Galocha. Ou seja, de jeito nenhum a gente queria molhava. É verdade. Às vezes assim, o pecado vai nos blindando tanto com o guarda-chuva, com a capa de chuva, com a galocha, que a graça não chega na gente, nem respinga a graça na gente. E a gente tem essa ilusão da vida. Então, a confissão, sabe, Piotr, querido ouvinte, ela não é simplesmente para aliviar a consciência, para tirar aquela sensação de que eu fiz coisa errada. Não, a confissão é muito mais profunda. Ela restitui a vida que eu perdi. O nosso irmão Luiz Cláudio, lá de Poços de Caldas, um abraço para você, querido irmão. Muito obrigado pela sua participação. O Luiz, lá de Poços de Caldas, ele está perguntando assim para mim: padre, cita aí para mim um exemplo de pecado mortal. Olha, Luiz, e querido ouvinte, talvez a dúvida do Luiz seja a sua dúvida também. O que é o pecado mortal? Como é que eu sei? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa entender, todo pecado, tudo aquilo que a gente faz em desobediência, lembrando que o pecado é uma desobediência à vontade de Deus, ao ensinamento de Deus, ao querer de Deus. Quando nós, então, balizamos a nossa vida pelos 10 mandamentos, qualquer pecado, qualquer desobediência feita diretamente aos 10 mandamentos, é pecado mortal. É pecado mortal. Então, nós precisamos ter claro, querido Luiz Cláudio, todos os irmãos ouvintes e telespectadores, nós precisamos ter claro os mandamentos para que a gente não caia em pecado, não é? Então, eu preciso saber os mandamentos. Eu preciso entender os mandamentos. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, Deus fala assim, primeiramente: escuta, Israel, o que eu vou te dizer. E aí Deus começa a dizer, primeiro eu tenho que escutar, porque se eu não escutar Deus, como que eu vou viver? Enquanto Adão e Eva escutaram Deus, havia vida. Havia vida. E a Bíblia fala, eles não adoeciam, eles não morriam, porque eles estavam plenos da vida em Deus. O pecado fez esse rompimento, rompeu, quebrou a confiança, quebrou essa intimidade. E aí, como consequência deste pecado, aí vai dizer São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, e também no capítulo 6, o pecado nos priva da graça de Deus. E a gente perde a graça. E quando a gente perde a graça, a gente fica sem graça. Sem a graça. E o que nós somos sem a graça de Deus? Nada. Nada. Por isso que a vida da gente, vou usar um termo aqui, creio que todo mundo vai entender. A vida da gente fica xoxa. Fica
sem eira nem beira, fica sem gosto. A gente vive, mas não tem a sensação de estar vivo. A gente trabalha, a gente vai para diversão, a gente faz as coisas, mas lá no fundinho tem alguma coisa que diz assim, não tá legal, não tá pleno, não tá bom, né? Então, Deus pede, escuta. Aí ele vai falar como ele quer ser amado. Primeiramente, Deus quer ser amado sobre todas as coisas. Então, eu vou lembrar aqui, viu, Luiz Cláudio Poço de Caldas, querido irmão, quais são os mandamentos? Primeiramente, Deus quer ser amado. Olha que bonito. Deus não quer ser um amor de exclusividade. Ele não quer ser único na sua vida. Ele quer ser e quer ter a prioridade. Então você pode amar sua esposa, seu esposo, seus filhos, você pode amar seu time de futebol, amar o churrasco, você pode amar tudo. Não é pecado. Mas chegado um dado momento em que você tiver que escolher, eu vou à missa ou eu vou pro futebol? Aí a palavra de Deus fala, escuta, prioridade. Qual que é a prioridade? A missa. Deus. Né? Deus. Se organizar para dar prioridade a Deus. E aí Deus pede para você amá-lo sobre todas as coisas. E como ele quer ser amado sobre todas as coisas? Olha que bonito. Aí ele quer ser amado sobre todas as coisas quando você guarda os domingos e dias santos. Ele quer ser amado quando você não toma o nome dele em vão. Ele vai ser amado quando você honrar seu pai e sua mãe. Ele vai ser amado quando você não matar. Olha, e aqui eu vou fazer um parênteses. Uma vez Jesus disse assim no Evangelho de Mateus: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Olha que a profundidade isso. Aí Jesus fala assim, eu porém vos digo, se você tem raiva do seu irmão, você já matou o seu irmão no seu coração. Então você é homicida. Porque o mandamento não matarás não se resume somente a tirar a vida biológica, mas às vezes a vida emocional. Quando você trai o seu companheiro e sua companheira, você está matando essa pessoa. Olha que cruel. Porque é uma pessoa que confiou a intimidade, confiou a amizade. Você trai essa confiança, você mata. Depois o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Olha que bonito. Nunca olhe para uma pessoa e transforma essa pessoa numa coisa que vai te dar prazer, que você vai usar. Usar não só sexualmente, usar para subir na vida, usar para conseguir os seus objetivos. Isso tudo fere o mandamento da lei de Deus, não pecar contra a castidade. Depois o sétimo mandamento, não roubar, não pegar aquilo que não é seu. E eu sempre falo, quando eu digo sobre esse mandamento, sabe, Luiz Cláudio e todos os irmãos, eu sempre digo, o povo tem uma máxima falando assim, achado não é roubado. E o padre Joel fala assim, achado é roubado, porque tem dono, alguém perdeu. E todas as vezes que eu perco uma coisa, você também perde, o que é que nós fazemos? Deixa eu voltar por onde eu vim para ver se eu acho. Já pensou se todos nós deixássemos aquilo que achamos para que o dono voltasse e pegasse? Maravilhoso. Então, olha para você ver que roubar, achado é roubado. Depois o oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. E quando a gente vai lá no Catecismo da Igreja Católica estudar, o Catecismo fala assim, quando você fofoca, quando você comenta da vida alheia, quando você expõe os erros do outro, mesmo que sejam verdades, você está pecando contra este mandamento. Porque o outro tem a dignidade da sua intimidade. Nós não podemos ficar expondo ninguém. Tanto que nós cristãos somos ensinados. Se alguém fizer alguma coisa contra você, chama ele lá no particular e fala com ele. Não é para ir para a internet colocando vídeo, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, é uma afronta ao querer de Deus quando nós queremos destruir o outro. Eu sempre digo uma coisa, para eu ser bom, eu não preciso mostrar que o outro é ruim, eu preciso apenas ser bom. O nono mandamento, não cobiçar a mulher do próximo, nem o homem da próxima. O que é do outro é do outro. Nós não interferimos. E o décimo mandamento, não desejar as coisas alheias. Então, todas as vezes que nós pecamos contra um destes 10 mandamentos, é mortal. Espero ter te ajudado, viu, Luiz Cláudio? Um beijo no seu coração. Padre Joel ajudou com certeza ao Luiz Cláudio e a
muitas pessoas que estão nos acompanhando. Eu queria registrar aqui a passagem do nosso ouvinte. Boa tarde, Pioto. Tem 15 anos que eu vou na festa de Santo Antônio, a missa com o Padre Joel. Muito boa, um abraço carinhoso para ele, é o Antônio da cidade de Betim, nos acompanhando também, mandando o zap pelo 99412-2179. Dá tempo ainda de você participar deste programa Falando de Vida com o Padre Joel Carreira Júnior, que é do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Depois do intervalo, nós voltamos aí para o bloco final, mas você pode ficar aí no finalzinho para mandar também o seu pedido de oração e fazer a sua pergunta sobre a dimensão do pecado. Nós ouvimos aqui sabiamente com o Padre Joel aonde nós precisamos fortalecer a nossa fé. 19 minutos para as 5, intervalo rápido, nós voltamos ao vivo, Falando de Vida, na TV Horizonte e Rádio América 107,1. Minutos para as 5 no Falando de Vida na TV Horizonte e Rádio América. Hoje com o Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Você entendeu bem a dimensão da tradução que nós estamos tentando externar aqui do pecado, ou do erro, ou daquilo que você quiser colocar para você mesmo. Mas como o Padre Joel disse, e eu bem colocava, nós recebemos muitas ligações sempre no finalzinho do programa, gente, e impacta a gente bastante. Aqui eu quero registrar, antes de terminar, meu abraço fraterno a este sacerdote, um serviço cheio de sabedoria e muito abençoado sempre, nos ajuda auxiliando a sua bênção. Se você quiser mandar o seu nome, a gente vai registrar, senão não tem problema. E nós sabemos que realmente contextualizar a nós mesmos com os nossos erros e a dimensão do pecado é bem complexo, mas aí nós vimos no bloco anterior e ouvimos com o Padre Joel a dimensão da importância da confissão. Por isso a igreja tem a confissão como algo muito importante, que é exatamente você buscar a confissão dentro de um período na vida, não é, Padre Joel? Sim. A gente só vai resumir essa questão da confissão, e estamos recebendo muitas mensagens no final, como eu imaginaria, 14 para as 5. Padre Joel, então, não é se confessar somente quando cometer um ato falho ou um pecado venial ou algo mais grave. É a confissão como um alimento para a vida espiritual? Vou convidar você, Piotr, se você me permite, Sim. Eu vou fazer igual na televisão, Sim. Nas novelas, cenas do próximo capítulo. Então, segunda-feira que vem, às 16 horas, nós vamos estar juntos. Eu vou falar um pouquinho sobre o sacramento da confissão. Como que a gente deve se preparar, o que acontece espiritualmente conosco na confissão, quais são os caminhos que nós precisamos tomar, por que a gente confessa com o padre se ele é tão pecador quanto a gente. Essas coisas assim eu vou tentar trazer uma pequena reflexão para você. Então, por favor, coloque aí na sua agenda, segunda-feira que vem, 16 horas, Pioto e eu aqui vamos falar de vida no sacramento da confissão. Muito bem, porque não é se confessar assim também, chegar lá e desabafar e cascar fora e ir embora e achar que tá tudo certo, não, né, gente? Tem que ter prerrogativas. Tem que ter prerrogativas, por isso nós somos cristãos católicos e temos essa tradição. Padre Joel, lá em Santo Antônio de Roça Grande, nós temos uma missa muito importante, né? Que vai ser celebrada amanhã, é isso? Não. Ó, quero fazer 2 convites para vocês. Primeiro, vão lá vai visitar Roça Grande, Isso. como nosso amigo Marco Antônio de Betim, que vai sempre lá no santuário. Marco Antônio, um beijo no seu coração, viu, querido? Muito obrigado pela sua participação. Lá o santuário está de portas abertas todos os dias, de 7 da manhã às 7 da noite, para te acolher. Nós temos missa na nossa ermida de terça a sábado, às 8 horas da manhã. E
no domingo, no santuário, nós temos missa 8, 10 e 18 horas. Mas todo dia 13, sabe, Piotr, a gente faz memória de Santo Antônio. Então eu já quero convidar você para o dia 13 de setembro, é um sábado, às 19 horas. Nós temos 3 horários de missa. Às 8 horas da manhã, na ermida, com a bênção do exorcismo, para exorcizar essas coisas ruins que a gente fica carregando. Eu costumo sempre falar assim, olha, a confissão, vou dar só uma palavrinha, é onde eu deixo o peso pesado, o amargor amargo da vida, para levar a leveza e a docilidade de Deus para o cotidiano da vida. Olha que bonito. Então, no dia 13 de setembro, às 8 horas da manhã, tem a missa com exorcismo, para a gente exorcizar tudo isso que é pesado na vida da gente. Às 3 horas da tarde, para os doentes. Você que está doente, está fazendo tratamento, pela intercessão de Santo Antônio, nós temos a missa com a bênção da unção dos enfermos, onde a gente unge com óleo os irmãos que estão doentes. E a missa da noite no santuário, às 19 horas, eu convido você para trazer uma cruz, porque nós vamos fazer a missa da celebração da Santa Cruz, onde nós vamos ungir, abençoar a cruz, para você colocar uma cruz na sua casa. A cruz é sinal de vitória. Muitos hoje não tem mais imagem dentro de casa, não tem imagem dentro do quarto. Precisamos retomar esse costume antigo salutar. Então nós leva uma cruz, eu vou abençoar a cruz, vou pedir a Deus que derrame essa bênção para afugentar da sua casa, pela cruz do Senhor, todos os males do corpo, da alma, da mente e do espírito. 13 de setembro. E na primeira segunda-feira de setembro, às 19h30, temos a missa das almas, onde nós rezamos em sufrágio das almas do purgatório. A missa termina, nós fazemos a procissão das almas. Então você é convidado. Segue a gente lá pelo Instagram, Terra dos Milagres RG. Terra dos Milagres RG. Muito bem, compadre Joel Carreira Júnior, você que deixou para a última hora, e se a gente não conseguir incluir você, esteja aqui conosco nesse momento de oração, junto com o Padre Joel Carreira Júnior, abençoando você nesta tarde de segunda-feira, dia 18 de agosto de 2025. Lembrando que nós estamos juntos sempre, todas as segundas, com o Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. E ele, com toda a preparação e ungido pelo Espírito Santo, vai neste momento proferir uma bênção para você que está em casa, no carro, no táxi, no trabalho, onde você estiver. Receba essa bênção com o Padre Joel Carreira Júnior no Falando de Vida, para que você tenha vida e vida em abundância. Vamos abençoar os nossos ouvintes, telespectadores que mandaram aqui uma mensagem. Fernanda Lousada, do bairro Santa Cruz, Adriana Rodrigues, do bairro Lindéia, Vanessa Ferreira, do bairro Pompeia, Marco Antônio, a esposa, da cidade de Betim, Margarete Pereira, do Santa Cruz, a Rosângela não colocou de onde ela é, o Luiz Cláudio, que participou hoje conosco, de Poços de Caldas, todo o povo aí de Poços de Caldas, um beijão no coração de vocês, Marco Antônio de Betim, o Nilo de Sabará, a Edna Diniz, da paróquia São Sebastião e São Vicente, no bairro Copacabana, e também uma bênção muito especial para 2 pessoas que são muito queridas minhas. Hoje, o Elias Júnior está fazendo aniversário, um dos meus meninos, e também o Davidson Alexandre, que sábado fez aniversário. Convido você agora, se você puder, um pouquinho de silêncio. Feche os seus olhos, se coloque diante de Deus. Se você não puder fechar os olhos, não tem problema. Eleve o seu pensamento a Deus. Apresente a Deus a sua vida, a sua família, a sua necessidade. Porque eu vou te dar agora a bênção do exorcismo de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor. Fugi potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. E pela intercessão de Santo Antônio de Roça Grande, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso com a bênção, a graça, o milagre que você mais precisa neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um beijo no seu coração. Muito obrigado pela sua presença. Segunda-feira. Tchau.
Muito bem, que bom, né, gente? Que papo bom, que sabedoria. Padre Joel Carreira Júnior, reitor do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande. Na próxima segunda, o nosso compromisso de continuar esse assunto e colocar você também na dimensão da fé cristã católica, faltando 7 minutos para as 5. Padre, pode repetir para a gente o Instagram da paróquia é arroba Terra dos Milagres, RG de Roça Grande. RG. E não esqueça de mandar aqui para o WhatsApp da Rádio América, é o 3199-412-2179. Nós vamos falar semana que vem, se você já quiser mandar, porque você me ajuda a preparar o programa sobre a confissão, tá bom? Um beijo. Muito bom, então se você ficou com dúvida ou com vontade de mandar a sua mensagem, talvez não tenha conseguido, mande para nós, pode mandar nesse momento mesmo. A gente vai repassando e na próxima segunda, a dimensão da confissão com o Padre Joel Carreira Júnior, do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Roça Grande, convidando você para acessar também o arroba Terra dos Milagres e aí sim, RG. Vivenciar a dimensão, a importância de Santo Antônio. Nós já sabemos que ele é muito mais do que só um santo casamenteiro, ele tem outros carismas muito importantes para a nossa fé e para a nossa vida também. Por aqui, nós encerramos o Falando de Vida de hoje, agradecendo ao Padre Joel mais uma vez a participação. Você que está em casa e no rádio, segue na TV Horizonte com o programa Olhar Crítico com Hércio Sena e na Rádio América. Daqui a pouquinho, comigo, Zé Carlos Piotto e com Letícia Bessa, o Trânsito Livre, com muita informação e música para você. Fique conosco, TV Horizonte, Rádio América, 70 anos, o melhor está aqui.